Você conhece os 4 medos que podem estar te impedindo de atuar como terapeuta ou ainda te travando para atrair mais clientes? Eu separei aqui os 4 medos que eu já vivi e as minhas alunas e mentorandas também falam sobre eles. Bom, vamos lá? Então, medo número 1. Eu não estou pronta ainda, eu preciso de mais um curso. Eu ainda não estou preparada, não me sinto preparada, então eu acho que se eu fizer mais aquele curso, aí sim eu vou começar a fazer os meus atendimentos e vou deslanchar na minha carreira de terapeuta. Esse é um medo muito comum que eu já tive também, e aí você fica fazendo cursos, fazendo cursos, fazendo cursos e sempre procrastinando a sua prática. E olha, eu continuo fazendo curso, mas você vai se aperfeiçoando no caminho. A gente nunca está pronto, a gente nunca está preparado se você tem um nível de exigência muito maior ou uma insegurança muito grande. Sabe de que forma que você vai diminuir essa insegurança de começar? Na prática, começando aos pouquinhos. Então, pensa assim, o pouco que você acha que você sabe é muito para aquela pessoa que não sabe nada e que está precisando dos seus conhecimentos. Presta atenção agora. Pensa aí em 3 pessoas que você conhece do seu círculo, ou do seu círculo familiar, amigo, conhecido, que está sofrendo aí de crise de ansiedade, que está com problemas de saúde, que está com questões emocionais, com algum setor da vida que está travado, que não anda, e que você olha para aquela pessoa e fala assim: nossa, se essa pessoa fizesse tal coisa que eu conheço, eu acho que ela se daria muito bem. Então, pensa em quantas pessoas nesse momento poderiam estar se beneficiando daquilo que você já sabe. E começa. Então, você vai adquirindo mais confiança. Medo número 2, medo de cobrar e a pessoa não ter resultado. Mas e se eu cobrar a minha sessão e de repente a pessoa falou que não adiantou de nada? Esse também é um medo latente e medo de não ter o resultado, porque a terapia holística é algo que não é palpável. Então, a gente precisa criar mecanismos de mensurar, de tangibilizar, de colocar ali uma avaliação de como que a pessoa está progredindo. Então, o que é importante? No começo do seu atendimento, é importante ver qual é a queixa principal da pessoa e, a partir dessa queixa principal, você mensurar o quanto que aquilo está incomodando a pessoa. Por exemplo, se a queixa principal é diminuir o nível de ansiedade. Então, quanto que tá, como que ela está se sentindo, quais são os sintomas, o que que ela tá, como que está o corpo dela. E após a sessão, você retoma aquilo. Você pode pedir para ela dar nota para aquelas sensações, para aquelas queixas que ela deu, e aí depois você vai perguntando o que foi que melhorou, quais foram as modificações. E é importante ter um olhar atento também, porque às vezes a pessoa faz um comentário e aí você consegue perceber na própria fala dela. Então, por exemplo, se no começo, pegando esse exemplo da ansiedade, ela estava com uma fala mais acelerada, não conseguia parar direito, e de repente, ao final da sessão, ela já está mais calma, é importante você chamar a atenção dela e falar assim: nossa, você lembra como é que você estava antes da gente começar? Você estava um pouco mais agitada, não estava conseguindo parar direito. Olha como está a sua fala agora. Aí a pessoa vai percebendo o tanto que ela modificou. As mudanças, elas podem ser mais evidentes, mais claras, mas elas podem ser também muito sutis. Então é muito importante você compartilhar esse olhar com quem você está atendendo e ter esse seu olhar aguçado para você começar a pontuar e mostrar para ela as mudanças que aconteceram no começo e no final. Mas preste atenção, você não é 100% responsável da pessoa melhorar. Você é apenas um canal que tem algumas técnicas para colaborar com a pessoa, ok?
senão você vai ficar com uma frustração muito grande. E tendo essa clareza de como mostrar para o seu cliente, para o seu futuro cliente, os resultados, aí você fica mais tranquila que você vai ver que é o seu trabalho cobrar por aquilo que você está oferecendo. Porque o que você está cobrando é a sua expertise, a técnica, o tempo de estudo, o espaço onde você está atuando ali junto com a pessoa, se você utiliza material ou não. Então, é um trabalho, é uma troca. A pessoa tem um problema e você tem aí um caminho para a solução daquele problema. Então, é uma troca. Aí, aos pouquinhos, você vai amenizando esse medo de não ter resultado. O resultado ele vai acontecer sim, desde que você vá pontuando, tendo esse olhar atento para a pessoa, para dizer, né, como que ela estava antes e como que ela está após a sua sessão. E agora vamos para o medo número 3. O que a minha família vai achar? Esse medo é o medo do pertencimento. Então, é o medo de não pertencer, na verdade. Você está estudando sobre terapia holística, praticando, tendo os assuntos que você começa a perceber, fala assim, nossa, eu não consigo falar desses assuntos com todo mundo. E de repente você começa a perceber que a sua família começa a achar meio estranho. Por quê? Todo processo de mudança, ele, mesmo que seja em você, ele acaba mexendo com as pessoas. Por quê? Ou porque as pessoas podem te admirar, tem esse caminho, né, delas te admirarem e você ser uma inspiração para as pessoas, ou então as pessoas podem se incomodar, por quê? Porque o tanto que você se movimenta evidencia o quanto que o outro está parado, está no mesmo lugar. Então, é importante você começar a desvincular e entender que não é nada pessoal. Quando você percebe que não tem muito apoio da família em relação ao que você está fazendo, tá? Porque é algo novo, você acaba mudando formas de agir quando você começa a pesquisar mais, você começa a perceber o outro de uma maneira diferente. Mas faça o seu. Vai fazendo a sua parte, vá caminhando e vai chegar um momento em que as coisas vão se estabilizando. Vai ficando em paz consigo mesma e aceitando a sua família do jeito que ela é. Porque muitas vezes a gente tem as comparações, as resistências, os julgamentos e esse medo do não pertencimento. Então você pertence sim à sua família. Você não está fazendo nem melhor e nem pior que ninguém da sua família. Você só está fazendo diferente deles. E aí, com o tempo, conforme você vai se consolidando, fazendo seus atendimentos, as pessoas já vão se habituando, se acostumando e aos pouquinhos as coisas vão se encaixando. Mas presta atenção, tá? Tem uma coisa que se chama lealdade, pactos de lealdade inconscientes que a gente faz com a nossa família, mas que acaba não nos favorecendo. A gente chama, né, do amor cego nas constelações, por exemplo, quando a gente faz algo, mesmo que te prejudique, mas em lealdade ou por este amor cego. Então começa a perceber e ter esse amor mais consciente por si mesmo e pelo seu sistema. E aí você vai deixando as coisas mais leves, se desvinculando dessa energia que pode estar te segurando, né? Para que você faça o seu caminho. E aí você não vai se colocar acima. Lembre-se, nem melhor e nem pior. Você está fazendo apenas diferente. E o último medo, que é um medo muito doido. Medo de dar certo. Meu Deus, será que as pessoas têm medo de dar certo? Tem. E se dar certo? O que vai acontecer? Então, esse medo, às vezes a gente não dá conta de que tem esse medo, das coisas darem certo, de você ter sucesso, de você ter seus clientes, de você ter ali a sua agenda se movimentando, se realizando, porque a gente está tão acostumado a pouco, a ter o suficiente, achar, né, ter nossas crenças de achar que as coisas tá muito bom para ser verdade. Então tem algumas frases que a gente ouve por aí e aí não vou nem falar que tá dando certo porque senão vai estragar. Sempre na expectativa de que algo ruim vai acontecer. Por isso que tem esse medo, porque a gente é cheio de crenças nesse sentido.
né? Então, e se der certo? E aí vem aquela insegurança porque é algo novo. Tudo que é novo, tudo quanto é mudança, a nossa mente acaba resistindo para nos proteger, para a gente sobreviver. Porém, tendo essa consciência de que está tudo bem, de que é para o melhor, você vai trabalhando consigo mesmo esse medo. E se der certo? E se eu tiver sucesso? O que mais eu posso fazer? Como que eu posso colaborar ainda mais com todo mundo? E como seria a minha vida se tudo isso desse certo? Começa a pensar nos ganhos que você tem quando as coisas não dão certo e nos ganhos que você tem quando as coisas dão certo. Porque as coisas dando certo ou as coisas não dando certo sempre terão ganhos e perdas. Então, percebe que se for uma coisa muito importante para você, se der certo, eu vou ter que abrir mão do quê? Preste atenção se você não está apegado a alguém, a uma situação, a um jeito de ser, né? E às vezes, quando você começa a projetar o dar certo, você acha que tem que mudar mil coisas. E de repente, nem é tudo isso aí, ok? Então, esses foram os 4 medos para você refletir por que será que você deve estar travando. Esses medos, eles estão muito relacionados com crenças limitantes que você pode ter aí ao longo da sua história. Todos nós temos um conjunto de crenças que nos travam, que nos limitam. E o primeiro passo para quebrar essas crenças, para ressignificar essas crenças, é o que você está fazendo agora, tendo a consciência. E aí, conseguiu identificar quais são os seus medos? E quais desses medos, desses 4 medos estão aí, são mais fortes para você? Coloca aqui nos comentários. Aproveita e já se inscreve no canal para você poder ter aí todas as notificações de mais conteúdos como esse.